Olá amigos, eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e nessa videoanálise vai ser uma videoanálise especial do setor elétrico. Abordarei o IEX, o índice do setor, e bem como aí uns 6 a 7 ativos, os principais ativos basicamente do setor elétrico. Começando aqui primeiro falando sobre o desempenho do primeiro semestre desses ativos que eu vou abordar na análise. EQTL3, CEMIG4, ELET3, TAE11, CESP6, CPLE6 e ALUP11. O principal destaque de queda em termos percentuais foi a ELET3, com queda no primeiro semestre de praticamente 37%. Seguida aqui de 15% da ALUP11 e depois de 12% da EQTL3. Sendo que se considerarmos a volatilidade média diária desses ativos dos últimos 21 dias e ter o fator aí dessa queda, por exemplo, considerando a volatilidade em cima do percentual da queda com a volatilidade, ou seja, gerar um fator de queda, a gente teria aqui uma queda maior para a ALUP11, ou seja, essa queda foi mais representativa para a ALUP11, esses 15%, do que a queda de 37% na ELET3, considerando a volatilidade alta da ELET3 de 7,45%. Então essa coluna aqui é a volatilidade média diária dos últimos 21 pregões desses papéis. Então a gente pode observar que no setor elétrico ali está girando em média dos 3%, destoando um pouco a ELET3, e aqui uma volatilidade menor para a TAE11 e para a ALUP11. Então queda maior no primeiro semestre para a ALUP11, queda em termos considerando a volatilidade, seguido de ELET3, depois veio aqui a EQTL3 e na sequência a TAE11. Os únicos ativos que conseguiram fechar em alta e bem alta, CESP6 24,21% e CEMIG4 7,3%. Inclusive a CESP6 já iniciou bem o segundo semestre, com alta já de 9,96%, considerando o fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de julho. Então, análise aqui no dia 12 de julho. Então, temos aqui então o desempenho do segundo semestre. No segundo semestre só tem um ativo aqui do setor elétrico que está de forma negativa, que é a CPLE6. Tá? E o desempenho no momento, em termos do fator, considerando a volatilidade, ainda o superior é a CESP6. Depois disso, com 19,77% de alta nesse segundo semestre, temos aqui a ELET3 como segundo desempenho, considerando a volatilidade do papel. Mas agora partindo para a parte de análise gráfica desses ativos, falando aí de prazo maior, a gente pode primeiramente eu vou falar primeiramente do IEX, do índice do setor, considerando aqui o gráfico anual. O índice do setor está dentro de uma tendência de alta de longo prazo, dentro de um movimento de alta no anual, dentro de um movimento de alta, que tivemos 4 anos basicamente de correção e agora está no terceiro ano de um movimento de subida, que começou de maneira muito forte em 2016. 2017 teve um desempenho de 10% e esse ano está com uma queda de 1,6% no setor elétrico, olhando aqui para o índice. Se a gente olhar para o gráfico mensal, a gente pode ver que o índice deu uma enfraquecida na tendência de alta do gráfico mensal. A gente olhar mais para um longo prazo, é um sinal de enfraquecimento dessa tendência. Superou por pouco o topo anterior e voltou de maneira muito forte em 2 meses de queda, devolvendo praticamente tudo que subiu em 5 meses aqui de movimento de alta no IEX. Então temos agora um mês de recuperação com alta de 1,39%. Ainda não anulou a tendência de alta, só deu sinal forte de enfraquecimento, mas ainda fica uma expectativa um pouco maior de queda, de continuar caindo, de perder a tendência, o suporte aqui em 37.965. Teria que ganhar bastante força aqui para cima dos 40 mil pontos para começar a ter uma expectativa reduzida de a gente ter essa perda do suporte aqui desse fundo anterior no gráfico mensal. Então, nesse momento, um viés um pouco mais de baixa, considerando aqui o gráfico mensal. E se olharmos aqui para o gráfico semanal, parou em cima do suporte, está dentro de um movimento de subida, mas dentro de uma forte movimentação para baixo, tem ainda espaço para se ter um repique aí um pouco maior, uma correção maior de todo esse movimento para baixo, de todo esse movimento aqui para baixo. O ponto principal aqui de resistência fica aqui nesse ponto, considerando um fundo anterior, mas temos aqui outros níveis, como esse patamar dos 40 mil pontos, que já se aproximou desse teste.
mas ainda podendo buscar esse nível aqui mais acima. Se a gente considerar o gráfico diário, no gráfico diário a gente tem aqui uma sinalização de fundo ascendente, depois de ter rompido esse topo anterior, mas observe que rompe o topo anterior, fecha acima e volta a fechar abaixo logo na sequência. Temos 4 pregões de correção, sinalização de um fundo, importante vir para um fechamento acima desse patamar aqui e gerar nova máxima, se sustentar acima desse patamar nos pregões seguintes, que é a região dos 39.236, o que aumentaria a chance de ter algo para cá. Devido ao cenário do gráfico mensal, que eu já mencionei aqui, não dá para se esperar muito desse movimento de subida, mas o sinal mais relevante, como eu já disse, que gera uma expectativa melhor para o setor, seria o retorno aqui do IEX para cima dos 40 mil pontos no gráfico semanal, gerar um fechamento forte aqui para cima, até fechar um mês acima dos 40 mil pontos, seria algo mais relevante para o setor de energia. Partindo aqui para esses outros ativos que eu vou abordar, EQTL3, aqui está uma ordem um pouco mais na questão do volume médio financeiro diário, então do maior e vindo aqui até o menor volume médio financeiro diário. Então, a CEMIG4 e a LET3 continuam ali, está bem próximo uma da outra. EQTL3, ativo que, se a gente olhar primeiramente para o gráfico mensal, a gente vê que o papel está dentro de um movimento de baixa, batendo ali, perdeu uma região importante, né, de suporte, antigo topo, região aqui fechou abaixo dessa região e por enquanto está encontrando dificuldade de voltar para cima dessa região de R$ 57,92 a R$ 60,31. Nesse momento, para se ter alguma expectativa para cima, a sinalização gráfica para mim que geraria uma expectativa um pouco melhor de recuperação por parte desse papel, seria um retorno, um fechamento para cima da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está em 61,52, ou mesmo um retorno para cima de 62,80, que foi a máxima do mês passado. Enquanto isso não acontecer, ainda fica uma expectativa de continuidade do movimento de baixa, em busca de um suporte aqui na faixa dos R$ 52,50, e o outro nível seria mais por volta dos R$ 48,75, 52,50, R$ 50 número redondo, e 48,75 seriam os principais níveis de suporte para esse ativo, pensando aí no movimento de baixo, pensando aí mais no médio prazo. Se a gente olhar para o semanal, por enquanto, movimento muito forte para baixo e por enquanto a subida está muito fraca. Apesar de estar dentro de um movimento de alta no semanal, essa semana inclusive está com queda de 2,18%, faltando um pregão aí para fechar a semana. Pelo gráfico diário a gente pode ver que o ativo tem um teto relevante e esse papel começa a entrar no cenário gráfico mais interessante para a ponta compradora a partir do momento, na minha avaliação, se esse papel conseguir passar a proporcionar fundo ascendente acima dessa região aqui ou mesmo pivô de alta acima desse patamar. Essa faixa de preço começa aqui na região de fundo anterior, uma região aqui de fundo anterior inclusive com gap, esse topo, essa região de topo e essa aqui também, faixa de preço ali por volta dos R$ 60,00, número redondo, arredondando aqui R$ 60,00, seria o principal nível de resistência para EQTL3 nesse momento. Para gerar algum sinal de alta no gráfico diário, no curto prazo, para retomar essa tendência de alta, precisa romper esse patamar aqui, gerar um fundo aqui primeiramente. No gráfico diário seria interessante o fechamento para cima de 59,53 e depois rompimento de R$ 60,48. CEMIG4, mas enquanto ela não fizer isso, a gente pode observar que, por exemplo, num pregão de hoje que o Ibovespa subiu ou o IEX subiu, a EQTL3 terminou aqui em queda de 1,75%, está um pouco fraca nesse momento, inclusive colaborando com o que foi comentado aqui no gráfico mensal do ativo. CEMIG4 é um dos destaques positivos, eu já tinha mostrado lá naquela tabela, CEMIG4 e CESP6. Em relação ao gráfico mensal da ação, a gente pode ver que a tendência está indefinida, totalmente aqui indefinida a tendência desse papel, e com zona de resistência extremamente relevante aqui nessa região, que eu estou destacando, que eu estou desenhando aqui, em torno de R$ 8,00 número redondo, até um ponto mais alto de 8,45. Então são dois topos no gráfico mensal, desculpe. Se a gente olhar um pouco mais para trás, também tem um topo aqui nessa região aqui. Então segue sendo um patamar mais relevante em termos de resistência para esse ativo. Para gerar um sinal mais relevante de retomada de tendência de alta, precisa justamente vir para cima dessa região, fechar aí um mês para cima dessa região de R$ 8,00 e principalmente aqui de R$ 8,36 para proporcionar um pivô de alta aqui no gráfico mensal. Então ativo com uma tendência indefinida, mas que está tendo um bom desempenho
nesse ano ainda, se a gente olhar para o gráfico anual, desempenho de 19% praticamente aí de alta neste ano, por enquanto, para a CEMIG 4. Voltando aqui, falando um pouco do gráfico semanal, observe o gráfico semanal que ela teve uma ótima recuperação, 2 semanas fortes de alta, e está tendo aqui uma semana um pouco mais fraca, que na realidade é uma correção desse forte movimento aqui de subida, dessa forte subida da ação. Ela chegou em um nível bem relevante de resistência ali do gráfico semanal, essa região aqui que ficou bastante tempo congestionada. Então seria interessante nesse ativo uma correção um pouco maior no tempo no gráfico diário, para justamente buscar a operação na ponta compradora em um ativo que teve menos força, teve na realidade mais força compradora, não caiu no primeiro semestre e ainda vem trabalhando ali com uma movimentação boa no segundo semestre. Então, o CEMIG 4, ativo de destaque, que é um papel que fica aí dentro do meu radar, no sentido de avaliar esse movimento de correção que ela vem trazendo aqui, para se buscar compra aí de swing trade, ou até mesmo de um prazo maior, mas pensando no primeiro momento em swing trade através de fundo ascendente, ou mesmo de pivô de alta, ação aí num cenário mais interessante. ELET3 é um ativo que conseguiu aqui no gráfico, olhando para o gráfico mensal primeiramente, gerar basicamente um cenário mais de indefinição. A gente pode ver isso aqui, um cenário mais de indefinição, parou em cima do suporte, gerando aqui nesse mês uma forte recuperação, que eu já destaquei, 19,77% é o desempenho nesse momento do segundo semestre. Mas se a gente olhar para o gráfico anual, foi um ativo que gerou um candle muito forte para cima, e isso aqui está sendo basicamente uma correção. São 2 anos basicamente corrigindo. No primeiro ano, queda de 15,21%, ano passado, e nesse ano, por enquanto, está caindo 24,51%. Então, um ativo, se a gente olhar para o gráfico mensal, para gerar um sinal um pouco mais relevante, teria que voltar a fechar acima aqui dessa média de 13. Eu falo média de 13, que na realidade é esse fundo anterior. Então, a gente vê que o papel bateu em cima desse fundo anterior, que é um patamar de resistência, antigo suporte funcionando agora como resistência, e pode desencadear de novo um movimento para baixo. Seria ruim para o ativo uma perda dessa região de suporte na faixa de R$ 11,61, zona de suporte mais relevante aqui para esse papel nessa faixa de preço. Então, considerando aqui um sinal mais positivo, voltar para cima ali dos R$ 17,00, número redondo, aqui essa mínima é 16,58, voltar para cima dos R$ 17,00 ou média móvel de 13 períodos, fechamento acima desse patamar, mais relevante em termos de retomada de um movimento de subida, confirmar um movimento de subida que pode trazer o papel de novo para a faixa lá dos R$ 24,00 a R$ 26,00, zona de resistência. Depois disso, vamos aqui para o gráfico diário. Se a gente olhar o semanal, está dentro de um movimento de subida, mas já bateu no nível de resistência que eu acabei de mencionar no gráfico mensal. No gráfico diário, ela anulou a tendência de baixa de curto prazo, gerou aqui um fundo, a expectativa de proporcionar um pivô de alta ou retomar a tendência de alta, mas a tendência nesse momento é indefinida no curto prazo. Para retomar a tendência de alta, precisa voltar para cima deste nível aqui, localizado em R$ 17,17. Tá? Então, em cenário gráfico, ainda me chama mais atenção a CEMIG 4 em termos de operação na ponta compradora de swing trade. CEMIG 4 ainda me chama mais atenção nesse sentido, mas não descartaria ali alguma outra alternativa de compra em cima de ELET3 no curto ou no curtíssimo prazo, devido a essa formação aqui de fundo ascendente. TAE11, ativo aqui pelo gráfico mensal, está basicamente bem lateral aqui, são vários meses andando aqui de forma lateral, a tendência, ou seja, a tendência basicamente está de forma indefinida aqui no ativo, região de suporte mais relevante está aqui embaixo, na faixa ali dos R$ 18,12, e o patamar de resistência mais significativo está aqui mais para cima, na casa de 20,52 a 20,87. Depois disso, esses dois topos no gráfico mensal seriam os pontos mais relevantes de resistência para esse ativo. Então, tendência indefinida, CEMIG 4, tendência indefinida que eu já mencionei pelo gráfico mensal. Pelo gráfico mensal, tendência indefinida. TAEUS também tendência indefinida. ELET3 também pelo gráfico mensal, tendência indefinida. Então, o setor, como eu já disse, está fraco pelo IEX. E aqui a tendência indefinida, mas a CEMIG 4 é o que mais me chama a atenção, pensando aí em um prazo, no curto prazo. E o cenário gráfico da CEMIG 4 mais interessante. A Taesa, se olharmos para o gráfico semanal, é uma verdadeira bagunça aqui, essa movimentação dela. Então, é um ativo que
torna-se bem mais interessante na ponta compradora, pensando em prazo maior, acima ali do patamar dos R$20, R$20,20, enfim, acima dessa região dos R$20, mais interessante para a ponta compradora, passando a usar essa região dos R$20 como patamar de piso, de suporte para sinalizações de alta de fundo ascendente ou de pivô de alta, é um papel bem mais interessante para a ponta compradora. Mas olhando para o gráfico diário, a gente pode observar que foi um ativo que veio com um movimento forte para cima, voltou para cima de um patamar ali de antigo topo, resistência, que inclusive era toda uma região aqui de resistência, que ela estava com dificuldade para se manter acima, e agora está fazendo uma correção em cima desse patamar. Então é um papel que pode trazer oportunidade aí de compra nos próximos pregões, seja através de alguma sinalização de alta, seja no diário, ou até mesmo através de um gráfico de 60 minutos, e o sinal mais relevante em termos de retomada da tendência de alta, que a tendência nesse momento, no meu modo de ver, está indefinido no gráfico diário, mas gera um sinal de tendência de alta, justamente se houver fechamento para cima dessa região. Que região é essa? Região do topo R$19,90 a R$20. Olha o número lá dos R$20 que eu comentei em termos de resistência importante no gráfico semanal desse ativo. Se fizer algo nesse sentido aqui em poucos candles no gráfico diário, traz uma expectativa mais positiva para TAE 11 em termos de recuperação de tendência de prazo maior, pelo menos de curto a médio prazo. CESP 6, destaque aqui no sentido de já estar proporcionando um fundo ali mais forte, gerou um movimento forte aqui, a tendência ainda é indefinida. Se voltar para cima desse patamar, já começa a se configurar mais para uma tendência de alta, 18,22, mas o topo mais relevante para CESP 6 está na casa dos R$18,95. Tá? Então, um ativo que está com um cenário mais relevante, nesse mês aí já com alta de 9,96% e próximo da resistência dos 18,22. Se olharmos para o gráfico semanal, movimentação de baixa aqui no gráfico semanal, se sustentou acima no patamar aqui de antigos topos, esse topo e esse aqui, se sustentou e agora proporcionando um forte movimento de subida no gráfico semanal, expectativa de poder romper os R$18,22, que é essa máxima que eu mostrei aqui no gráfico mensal. Indo para o gráfico diário, ativo em tendência de alta de curto prazo, assim como o CEMIG 4 já está em tendência de alta de curto prazo. Correções, nesse momento eu não observo entrada, porque já tem todo um movimento de subida, mas é um ativo dentro do contexto gráfico que eu acabei de mencionar, que é mais interessante, tanto CESP 6 como CEMIG 4, são ativos interessantes para monitorar as correções. Correções essas que podem ser correções no tempo, um movimento mais lateral do preço, ou correções no preço, que é um movimento mais de baixa. Então, qualquer que seja a correção, ativo que torna-se mais interessante para planejar a operação na ponta compradora devido ao cenário gráfico que acabei de destacar. CPLE6 está mais fraca. Se a gente olhar para o gráfico mensal da CPLE6, topos e fundos descendentes, tendência de baixa no gráfico mensal. Tendência de baixa no gráfico mensal, 2 meses forte de baixa, oscilou abaixo dessa região aqui e segue apontando mais para baixo. Por enquanto ainda segue válido esse suporte na faixa dos R$21,20 e seguido de R$20,59. Se olharmos para o semanal, abriu aqui um movimento de alta na semana passada, mas essa semana já está caindo 3,42%. Então o ativo está mais fraco aqui em relação ao setor. Pode-se observar que o ativo está mais fraco, assim como é que a TL3 está mais fraco, mas em termos de gráfico mensal é o ativo basicamente mais fraco do setor neste momento. Tá? A Loop 11 também está um pouco fraca, mas o cenário gráfico da Loop 11 até chama um pouco mais a atenção, que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, olhando aqui para o gráfico diário, o que é que nós temos? Um movimento de subida que anulou a tendência de baixa, foi justamente aqui o sinal de fundo no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte. Ainda, tecnicamente, o ativo está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal, o que abre a possibilidade de se realizar compra de fundo ascendente. Teria que voltar para um fechamento aqui acima dos 22,20 a partir do próximo pregão para se buscar algum tipo de entrada nesse papel, na expectativa que ela venha a voltar para ter uma tendência de alta, romper ali os R$ 23,15. Mas enquanto não gerar nenhuma sinalização nesse sentido, segue aqui apontando mais para baixo, mas estaria coerente aqui em termos de tempo, né? Movimentação de subida, 5 pregões para cima mais fortes e 5 pregões agora para baixo, que são mais fraco do que foi esse movimento de subida. Então o sinal aqui mais forte para cima seria mais interessante para a ponta compradora em CPLE6 a partir aí do próximo pregão. Se conseguir voltar para cima de 22,20 é uma alternativa de entrada, apesar de ser um ativo mais fraco aí,
um dos ativos mais fracos do setor. A LUP 11 mensal, que eu acabei de falar que está fraco no sentido de estar dentro de uma tendência de baixa. Só que eu chamo a atenção aqui para considerar esse movimento de subida. A gente teve aqui um movimento de subida no mensal que gerou aqui basicamente uns 14 candles aqui para cima, uns 14 meses aqui para cima, e agora a gente tem aqui uns 14 a 15 meses para baixo. Ou seja, comparando o tempo desse movimento com esse aqui, é basicamente o mesmo, a simetria do tempo, mas esse movimento está bem mais fraco do que foi esse movimento de subida. Além disso, é um ativo que está batendo em cima de toda uma região que era anteriormente de resistência, que funcionou aqui como suporte, aqui também bateu como suporte e agora está de novo nesse nível de suporte. Então esse ativo, se te gera num gráfico mensal, seja nesse mês ou no próximo mês, um retorno para cima desse fundo anterior, um fechamento para cima da média móvel de 13 períodos, isso seria um sinal relevante de subida, porque simetricamente, olhando até para o gráfico de 80 dias, fica mais claro, mais limpo os zigue-zagues do papel. Olhando para o gráfico de 80 dias, a gente pode ver justamente esse movimento de alta aqui, uma correção, só que precisa gerar algum sinal de alta mais forte no gráfico de menor periodicidade, primeiramente gráfico mensal, para se gerar esse sinal de alta. Esse mês já chegou até oscilar ali levemente acima, 1 centavo acima do mês anterior, trazendo a chance de ter uma correção. Já está tendo a correção. O ponto negativo é que essa correção pelo gráfico semanal, que está aqui, está fraca. Observe aqui como a diferença desse movimento para esse movimento aqui. Então, por enquanto, abre-se a chance de se gerar topo descendente no gráfico semanal e continuar o movimento para baixo na LUP 11. Então, acompanhar de perto o papel, que pode, no gráfico diário, gerar aqui uma correção fraca. Se não ganhar força para baixo, aí começa a trazer expectativa maior de subida, se conseguir gerar fechamento para cima ali dos 15,94, R$16. Falo R$16 que ainda tem esse topo aqui anterior. Enfim, superando aqui esses dois topos, voltando a ter um fechamento aqui para cima no gráfico diário, começa a trazer uma expectativa um pouco melhor para a LUP 11, porque por enquanto essa tendência não está muito forte não. A gente já viu aqui pelo gráfico semanal que eu acabei de mencionar. Enfim, dentro do setor, mas um cenário nesse momento mais relevante para se buscar a operação de compra em termos de swing trade, CEMIG 4, a CESP 6 também, a CEMIG 4 mais próxima no sentido de já estava gerando um processo de correção. A LUP 11 também pode trazer uma alternativa desde que venha com a sinalização mais relevante aqui de pivô de alta aqui no gráfico diário, visto que ainda está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, mas precisa de gerar um sinal mais forte aqui para cima. E a LET 3 também ali para a gente avaliar na sequência essa sinalização de fundo e um possível movimento de retomada aqui, onde há uma resistência bem relevante para a LET 3 na faixa dos R$16,34. Então é isso, amigos, essa foi a videoanálise ali do setor elétrico. Espero que você tenha gostado, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa audiência e até a próxima.